1 Samuel capítulo 1, a partir do verso 1. A Bíblia diz assim: havia certo homem de Ramataim, Zufita dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofne e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla ou porção dobrada, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, parece que as coisas pioravam, a sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: vá em paz, que o Senhor de Israel conceda a você o que pediu. Olha que texto interessante, que história até um certo tanto que inusitada, porque é uma história rica em lições, em verdades, que nos ensinam sobre o propósito do Senhor e também como experimentar desse propósito em nossas vidas. A história apresenta essa família um certo tanto que disfuncional, uma família na qual o marido tinha 2 esposas e todos os problemas que isso acarretava. A Bíblia fala que uma de suas mulheres lhe gerava filhos e a outra era estéril, que é a personagem principal aqui dessa história. Segundo muitos estudiosos, muitas famílias naquele tempo estavam ali sobre um tipo de lei, um tipo de costume, no qual se o marido ele tomasse para si uma esposa e descobrisse que a sua esposa não lhe podia gerar filhos, portanto era estéril, ele poderia tomar para si uma outra esposa, para que essa esposa pudesse lhe gerar filhos. Segundo muitos, foi essa situação aqui da família de Eucana.
A Bíblia fala que Eucana amava a Ana, era a mulher que ele amava, a esposa que ele tinha escolhido. Mas por causa daquele problema de Ana, um outro problema maior ainda foi gerado. E ele toma para si uma outra esposa, trazendo mais problema para todos ali que estariam envolvidos naquela situação, agravando ainda mais a situação de Ana. Uma história extremamente relevante, porque eu não sei quanto a você, mas já passei por muitas situações que eu penso que são problemas que foram gerados por outros problemas. Eu penso, poxa Deus, se tivesse resolvido aquela situação, se aquele problema tivesse sido sanado, esse problema maior ainda não teria sido gerado. E o salmista fala que literalmente um problema pode gerar outro problema, um abismo gera outro abismo. Isso estava acontecendo com Ana. Eu compartilhei aqui na semana passada que a história de Ana também nos prega uma mensagem muito maior do que simplesmente a história por si só, porque nos aponta também para o projeto de Deus através de Cristo Jesus. A história de Ana, ela acontece praticamente novamente no Antigo Testamento, numa outra família, que passa por uma circunstância muito similar, que foi a família de Jacó. A Bíblia fala que ele toma para si duas esposas, Raquel e Lia, que eram irmãs gêmeas, por sinal. E a Bíblia fala que Jacó amava a Raquel, só que Raquel era estéril. E ele tinha uma outra esposa que se chamava Lia, e ele não a amava. E a Bíblia fala que Lia podia gerar filhos, e gerou muitos filhos. E isso causava tristeza no coração de Raquel, que também queria ter filhos. E era interessante, se você ler o texto, que o propósito, o desejo do coração de Lia era que ela fosse amada pelo seu marido. E a cada filho que ela tinha, ela colocava um nome que expressava esse desejo do seu coração, porque ela achava que quanto mais filhos ela tivesse, quanto mais ela fizesse, aí sim ela seria amada pelo seu marido. Uma história similar a de Eucana, Penina e Ana. Penina também tinha filhos, mas não era amada pelo seu marido, ao passo que tanto Raquel quanto Ana eram amadas. Interessante que o nome Ana tem um significado interessante. O nome Ana significa graça, significa agraciado. Aqui a primeira lição que eu comecei a compartilhar na semana passada é que para que você possa experimentar o propósito do Senhor na sua vida, você precisa vencer a mentalidade de Penina, você precisa vencer a mentalidade de Lia, a mentalidade do mérito, que você só vai ser aceito pelo Senhor, pelo marido, pelo noivo, se você tiver filhos. A aceitação, o amor do noivo, do Senhor, de Deus, depende de algo que você fez ou deixou de fazer. Por mais que nós preguemos, por mais que nós falemos, que a palavra de Deus seja tão clara, que o amor de Deus por nós é incondicional. Independe do que você faz ou deixa de fazer, não tem nada que você faça que leve Deus a te amar menos, não tem nada que você faça que leve Deus a te amar mais. O amor dele por você é pleno, perfeito, sem igual, incondicional. Mas muitos insistem em achar que Deus só vai te aceitar por algo que você faz, pelos filhos que você gera. Como essa expectativa é errada, ela vai ser sempre frustrada. Quando a pessoa não consegue alcançar o nível que ela deseja, quando ela não consegue fazer aquilo que ela gostaria de fazer, ela acha que é rejeitada pelo Senhor, ela acha que não é amada. Muitos não oram, não pedem, não clamam, porque acham que não merecem o favor do Senhor. Ainda tem ali a mentalidade de Lia, a mentalidade de Penina dentro de si. Não é por algo que você faça, sim, você não merece, mas nenhum de nós merecemos.
O melhor de nós não merece o favor do Senhor, não merece o amor do Senhor. Nós não somos amados pelos filhos que geramos, nós não fomos aceitos por aquilo que merecemos, não. Ele nos ama porque tem graça de Deus sobre as nossas vidas. Ele nos ama sem explicação. Ele te quer porque Ele te ama. É por isso que você pode pedir, é por isso que você foi aceito, e é por isso que você pode ser abençoado. Não é por algo que você faz, é porque tem graça de Deus sobre a sua vida. A história de Ana também é a sua história. Você também tem graça de Deus sobre você. A Bíblia fala que Penina gerou filhos e filhas, e a Bíblia fala que Ana não deixou de querer ter o seu filho. Pelo contrário, nós podemos inferir no texto que ela continuou a buscar, ela continuou a orar por filhos. Todos os anos ela subia ali a Siló, onde ficava o tabernáculo do Senhor, e era costume ali dos israelitas subirem até ali pelo menos 3 vezes no ano. E todas as vezes ela subia e ela clamava ali no santuário do Senhor por filhos, para que o Senhor pudesse lhe conceder aí o desejo do seu coração, e ela pudesse vencer ou ser curada daquela esterilidade e gerar filhos. A Bíblia fala que todos os anos que ela ia, ela via ali os filhos de Penina, a sua rival, e isso trazia tristeza para o seu coração. Ela ia buscar o Senhor, e parecia que mais oposição aparecia, mais resistência aparecia. Mas a lição que nós aprendemos com Ana é que apesar da oposição, apesar da resistência, ela continuava a subir a Siló, e ela continuava a clamar pelo seu milagre. É importante frisar isso, porque nós escutamos isso frequentemente. Bispo, só foi começar a campanha que parece que as coisas desandaram. Só foi começar a buscar e apareceu esse tanto de resistência, esse tanto de oposição. Deixa eu te falar, não para por causa da oposição, não para por causa da resistência. A oposição é um bom sinal que você está indo no caminho certo, você está indo na contramão do inimigo, na contramão desse mundo. Então vai ter resistência, vai ter oposição, mas mais são os que são por você do que contra você. Maior é o que está em você do que lá do lado de fora. Não pare por causa da oposição, não para por causa da resistência. Continue fazendo a campanha, continue sendo fiel, continue subindo a Siló e clamando pelo seu milagre. A Bíblia fala que Penina teve vários filhos, mas quando Deus ouviu a oração de Ana, Deus lhe deu o primeiro filho, o primogênito, que não foi um filho comum, foi ninguém menos do que o profeta Samuel, alguém que se tornou um líder em Israel e liderou Israel por pelo menos 40 anos, alguém que foi usado em Israel para ungir ninguém menos do que o primeiro rei de Israel, o rei Saul, e depois ungir o sucessor, o segundo rei de Israel, que foi ninguém menos do que o maior rei da história de Israel no Antigo Testamento, que foi o rei Davi, um precursor, uma figura do Messias, de Cristo Jesus. Aliás, a promessa era que o Messias viria da linhagem, da família, da descendência de Davi. Depois Ana teve mais 5 filhos. Eu compartilhei aqui na semana passada, isso é uma característica da história de Raquel também. Raquel esperou mais, clamou mais, orou mais, e quando Deus respondeu, Deus lhe deu ninguém menos do que José, que foi tratado como primogênito, apesar de ser o 11º filho, que foi usado pelo Senhor para salvar Israel da fome, levou o povo lá para o Egito, e foi usado pelo Senhor para abençoar o Egito e prosperar o Egito. Eu usei isso para falar na semana passada um princípio que eu aprendo em toda a palavra de Deus, que quanto maior a espera, maior também é a resposta. Quanto maior a espera, maior também é a vitória. A Bíblia fala que Ana clamou mais, lutou mais.
biblicamente nós também aprendemos que o tamanho da nossa vitória é proporcional ao tamanho da nossa batalha. Esse princípio, ele é apresentado em toda a palavra de Deus. Ana lutou mais, mas a sua vitória foi maior, porque o tamanho da vitória é proporcional ao tamanho da luta. Isso nós vemos em toda a palavra de Deus. Cristo Jesus enfrentou a maior batalha que um ser humano poderia enfrentar. Ele era 100% Deus, mas também 100% homem. A única chance de redenção de toda a humanidade, ele morreu a pior morte que um ser humano poderia morrer, uma morte de cruz, pendurado ali no madeiro, carregou o peso das nossas maldições, das nossas dores, das nossas iniquidades, das nossas enfermidades. A Bíblia fala que ele se humilhou à mais baixa posição, por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele teve a maior vitória, mas enfrentou a maior luta, porque o tamanho da vitória é proporcional ao tamanho da luta. Em outras palavras, não retroceda, não se intimide, não se acovarde com o tamanho da luta que está diante de você. Mas eu creio que o Espírito Santo te trouxe aqui para te lembrar isso. Muito pelo contrário, renove as suas forças, erga a sua cabeça, enfrente essa batalha, porque quanto maior a batalha, é porque maior será a sua vitória. Não se acovarde, não retroceda diante de uma grande batalha, porque quanto maior a batalha, maior será a sua vitória. Interessante que a Bíblia fala que Penina, ela tinha filhos, mas não era amada pelo seu marido, ao passo que Ana era amada pelo seu marido, porém ela não tinha filhos. E o que nós inferimos no texto, que aquilo que uma e a outra desejava, uma queria ter o filho que ela não podia ter, e a outra queria ter o amor que ela não podia ter. Mas uma tinha filhos e a outra era amada. Olha como Deus, ele faz questão de dar algo a cada um de nós. As duas na história, do início ao fim, tinha algo que Deus tinha dado. Deus tem a sua forma de dar algo a cada um de nós. Todos nós temos algo que nós não merecíamos ter. Temos um presente que foi dado pelo nosso Criador. As duas tinham uma bênção que a outra queria ter. As duas tinham recebido algo do Senhor. Todos nós recebemos algo do Senhor. Talvez você quer ter outras coisas, e é bom isso, que todos nós queiramos ter, ou desejemos ter mais do Senhor em nossas vidas. Mas isso não anula o fato que Deus já nos deu algo. Deus já nos abençoou. Eu costumo falar que ainda que todos nós, ainda que nós não tenhamos tudo o que queremos, todos nós temos mais do que merecemos. Todos nós recebemos algo e todos nós temos motivos para agradecer. Até aquele que está na pior situação, ou se sente na pior situação, você recebeu algo do Senhor, você tem motivos para agradecer. Você tem algo que outros desejam ter, que outros gostariam de ter e não podem. Todos nós recebemos algo do Senhor e todos nós temos motivos para agradecer. É por isso que a gratidão é um princípio para o servo do Senhor. Se queremos viver o propósito do Senhor, precisamos ser gratos pelo algo que Ele nos deu. Precisamos ser gratos por aquilo que Ele fez por nossas vidas. Ainda que você não consiga enxergar, é importante que você se esforce para ver. Deus já te deu algo. Você tem sim motivos para agradecer ao Senhor. Na palavra de Deus aprendemos que gratidão não deve ser um momento da vida cristã.
Gratidão não deve ser circunstancial. Gratidão deve ser um estilo de vida. Deve estar presente em todos os momentos da vida do servo do Senhor. Paulo fala lá em Tessalonicenses: em tudo dai graças. Nós devemos ser gratos em todos os momentos. Porque ainda que você não tenha o filho que você quer ter, talvez o filho que Deus te prometeu, a vitória que você almeja, a vitória que Deus te prometeu, e em nome de Jesus Deus vai te dar, em nome de Jesus você vai prevalecer, em nome de Jesus o bebê vai nascer, mas até lá, meu irmão, você já tem motivos para agradecer. Até lá, minha irmã, você pode e deve agradecer ao Senhor. A palavra nos ensina que vai ter momentos que nós não vamos sentir de ser grato. Quando você não sente de ser grato, você deve parar de ser grato? Não. Quando você não sente de ser grato, a Bíblia nos ensina a oferecer a Deus um sacrifício de gratidão, um sacrifício de louvor. Posso não estar sentindo, pode estar doendo, posso estar sofrendo, mas Senhor, eu sei que eu tenho muito mais do que eu merecia ter, e eu sou grato ao Senhor. Eu te ofereço o meu sacrifício de gratidão. Foi a tua boa mão que me trouxe até aqui, e eu creio que será a tua boa mão que na hora certa vai me tirar daqui também, em nome de Jesus. Seja grato ao Senhor em todo o tempo. A Bíblia fala: em tudo dai graças. Não fala, a Bíblia não diz assim: por tudo dê graças, ou dê graça por todas as coisas. Não, Deus não quer que você agradeça pela dor, mas a Bíblia nos ensina: em tudo dai graças. No meio da dor, você pode agradecer ao Senhor. No meio da tempestade, você pode agradecer ao Senhor. Valorize aquilo que Deus te deu. Valorize aquilo que Deus te deu. Isso exige esforço, isso exige fé. Porque naturalmente falando, nós não somos gratos. Naturalmente falando, a grama do vizinho é sempre mais verde. Nós desvalorizamos o que temos, nós desvalorizamos o que Deus fez e supervalorizamos o que o outro tem. Uma era amada, aquilo que a outra queria. A outra tinha filhos, aquilo que a outra desejava. E ambas não valorizavam aquilo que tinham. Se você quer viver o propósito de Deus, aprenda a valorizar aquilo que Deus te deu. Por mais que seja pouco, e eu faço questão de enfatizar essas aspas aqui, porque ainda que você sinta que é pouco, nada que Deus faz é pouco. Tudo que Deus faz é muito mais do que merecíamos. Tudo que Deus faz é infinitamente mais. Valorize aquilo que Deus te deu, valorize aquilo que você tem. Isso exige fé, isso exige renúncia do eu, da carne. Você precisa se esforçar. No calendário judaico, nós estamos na semana da Páscoa. A Páscoa original é a Páscoa judaica. Foi ali que aconteceu a morte e a ressurreição de Cristo. Os cristãos do primeiro século que mudaram a data da Páscoa cristã, que acompanha o outro calendário que não é o calendário judaico. Mas a Páscoa judaica começou na terça-feira e vai até a terça-feira da próxima semana. E era interessante que era uma regra no Antigo Testamento. Deus tinha estabelecido na lei que nessa época do ano, todas as famílias israelenses deveriam comemorar, celebrar a Páscoa. Eles têm todos os seus costumes, têm algumas ordenanças da lei. Dentre elas, eles tinham que se reunir e se lembrar de como Deus, com mão poderosa, libertou o povo das garras de Faraó. Como Deus, com mão poderosa, liberou aquelas pragas ali no Egito de tal forma que Faraó, ele não quis assim de vontade própria, não foi desejo do seu coração, não. Deus forçou Faraó a liberar o povo. Faraó tentou perseguir o povo.
E a Bíblia fala que o povo foi lá rumo à terra prometida ali, rumo ali ao Mar Vermelho. E a Bíblia fala que o povo foi ali entrincheirado ali por Faraó, ficou ali entre o mar e Faraó, entre a cruz e a espada. E Deus veio com poder ali através de Moisés, e o mar se abriu, e Deus fez o povo passar seco pelo Mar Vermelho. O sobrenatural aconteceu. Não só isso, Faraó achou que ia acontecer o mesmo com ele, e foi perseguir o povo ali mar adentro. O mar tinha aberto e Faraó achou que ele ia conseguir atravessar o mar também, mas aí Deus, ele moveu e o mar se fechou ali sobre Faraó, de tal modo que Faraó foi eliminado. Imagina se o povo tivesse indo a Canaã com Faraó vivo, lembrando em todos os momentos que Faraó ainda era uma ameaça. Não, Deus fez questão de eliminar aquela ameaça que era Faraó. Eu não sei se você tem fugido aí de algum faraó que tem te atormentado, seja um diagnóstico, seja um hábito ruim, seja um mau relacionamento que ainda é uma ameaça para você. Eu quero declarar que Deus vai agir com poder sobre a sua vida, e aquele diagnóstico já não vai ser ameaça mais, aquele tipo de comportamento não vai te ameaçar mais, a sua vitória vai ser completa, Faraó vai ser eliminado em nome de Jesus. Todos os anos eles tinham que se condicionar a fazer, não era algo natural. Tinha ano que eles queriam, tinha ano que eles não queriam, mas todo ano eles tinham que reunir a família e falar: ó, lembra quando Deus livrou os nossos pais, os nossos antepassados no Egito? Lembra quando Ele agiu com mão poderosa? Que você possa ter esse hábito lá na tua casa, que você possa ter esse hábito lá na sua família, de valorizar o que Deus fez na sua vida. Hoje faz 10 anos que eu aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador. Ele me livrou das garras do inferno. Hoje tem 15 anos que Deus abriu tal porta para mim, que virou a chave na minha casa, na minha família. Hoje tem 5 anos que Ele me curou de maneira poderosa. Foi Ele que agiu com mão poderosa, com a sua graça, com o seu favor. Gera esse hábito de se lembrar, de valorizar, de celebrar o que Deus fez na sua vida, em nome de Jesus. Isso não é natural, precisa de esforço, precisa de fé. E eu quero encerrar dizendo que todos os milagres na palavra de Deus, eles começam com algo que as pessoas já tinham. A carne é muito afoita com aquilo que ainda não tem. A carne coloca muitos olhos com aquilo que Deus ainda não fez. Mas todos os milagres da palavra de Deus começam com algo que Deus já tinha dado, com algo que Deus já tinha feito. Por isso que é importante que você valorize, se esforça para ver o que Deus já te deu, se esforça para valorizar o que Deus já te deu, ainda que seja pouco. Ser fiel no pouco, porque Ele vai te colocar no muito.